Sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita. Toda quarta-feira, a partir das 10 da manhã, estamos aqui, sempre trazendo conteúdo, né? E vocês que estão junto com a gente, tanto quem participa ao vivo ou participa pelo YouTube, fazem parte disso, né? E nos tragam, e nos peçam, e pedem, né? Na verdade, um tema e a gente, através dos nossos parceiros, nossos amigos, é, a gente traz alguém para falar sobre esse tema e sobre esse assunto. Bom, e hoje, para isso, então, hoje nós vamos buscar. Nosso grande amigo já esteve com a gente aqui, né, em algumas participações. Estará junto com a gente lá no evento também da FEMIC, que começa agora 8 e 9 de outubro, para falar sobre, episódio 108, para falar sobre o impacto da reforma tributária nos hospitais filantrópicos. Sou imune, não teria impacto com a reforma tributária, mas será mesmo? Então, para isso, nós convidamos o Dr. Emerson Gabriel Honório, que é sócio-diretor na Honório Honório Sociedade de Advogados e professor tributarista. Doutor Emerson, obrigado mais uma vez por estar junto com a gente, disponibilizado o seu tempo aqui, né? E eu vou pedir para que você fale mais um pouquinho, se apresente, né? Eu sei da rotina, da correria, tá em todo lugar. Semana passada, retrasada, não lembro, estava lá no Rio Grande do Sul com o pessoal lá do Bento, né? E hoje está aqui com a gente. Semana que vem aí já está viajando de novo lá para o Ceará, Fortaleza. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço, Lucas. Inclusive, estava olhando aqui o chat e, e os participantes, o pessoal do Sul está presente aqui, viu? Um forte abraço a vocês, fomos muito bem recebidos no evento, tá? E bom dia a todos, prazer, eu conheço uma boa parte, uma equipe de peso. O Diego está aqui, está aparecendo, o Cleverson, o pessoal aqui. Já vi alguns clientes aqui também no chat. Um bom dia a todos. Sempre é muito bom, tá bom, Lucas e Luiz, estar junto de vocês. Agradeço a oportunidade. E estivemos juntos, né, em alguns eventos. Estaremos a semana que vem também. E contem sempre com a gente aqui, tá? Que nós gostamos de ficar perto de vocês aí. É, já partindo, acho que dá para começar, né, Lucas? Já Pode, vamos pode para. começar. Eu Fica à vou vontade. compartilhar Pode aqui. compartilhar a tela. E, pessoal, quando se trata de reforma tributária, eu vou falando um pouco enquanto eu abro aqui. Doutor Quando Emerson, se, antes disso, só desculpa então aqui, eu esqueci de avisar. Então, fique à vontade, pedir para o pessoal. É que assim, muitos já participam, já estão acostumados, mas para quem está chegando hoje, fique à vontade para levantar a mão, para abrir o microfone, para falar. É um bate-papo. Eu vou estar de olho aqui no nosso chat, né? E perguntando também aqui para o doutor Emerson. Então, fique à vontade, né? E também colaborar com a gente, a realidade de cada um aí. Acho que é importante os comentários de vocês. O Luiz vai estar aqui para fazer algumas perguntas, ele não entra à toa, né? Ele não vem aqui só a passeio, viu, doutor Hermes? Então também vai estar aqui junto com a gente. Vamos lá. faz isso que eu falei, eu preciso tomar água de 30 em 30 segundos. Então, alguém, por favor, levanta a mão, me interrompa, tá? Faça a pergunta, nem se for qual é meu nome, para me dar um tempinho para tomar água aqui. A presença do Luiz pesa muito para mim, tá bom, Lucas? Os presentes. Se vocês verem eu tremendo, falando tanto, muito é porque pesou aqui, tá? E, pessoal, vamos lá. Quando se trata, tá? Vamos entrando já no tema de hoje. Quando se trata, vocês estão vendo a apresentação, né? Sim, sim. Quando se trata de reforma tributária, é um pandemônio, a verdade é essa. Nós estamos sempre em contatos com as santas casas, entidades, hospitais, clientes e a dúvida é geral. O que que vai ser? Como será? O que eu faço? Por onde começo? E assim por diante. Inclusive nos eventos que nós participamos, a dúvida de praticamente todos é: mas o que mudou de fato? Para onde eu vou? Qual é o meu próximo passo? Então, numa linguagem bem clara, tá? Nós procuramos trazer essa linguagem bem clara para hoje, e apresentar para vocês praticamente um de, como é, e um para, como vai ficar, tá bom? É claro que não tem como esgotar, tá? Todas as mudanças que houve, por exemplo, split payment, depois nós vamos falar um pouco disso. É uma conversa de 3 horas,
tá? Então a gente vai trazer, tentamos, tá? Trazer a vocês alguns pontos principais e operacionais, tá? Eu acho que é isso que tá faltando hoje em alguns cursos. É direcionar a entidade. Beleza, a reforma está aí, 2026 está batendo as portas, mas o que que eu faço? Então, se eu errar, não conseguir atingir o objetivo, a culpa é minha, mas nosso objetivo é que vocês saiam desse binário, pelo menos sabendo o que vai fazer daqui para frente, tá bom? Eu sou Emerson Gabriel Honório, uma boa parte já me conhece, eu sou advogado e professor na área tributária especializado no terceiro setor, tá bom? Eu vi vários clientes nossos aqui e vou estar junto com vocês aí falando desses impactos nas santas casas e hospitais. Dúvidas, levante a mão, como o Lucas bem disse. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu finjo que eu sei e falo que nós estamos sem tempo, né? Qualquer coisa, Lucas, eu faço igual a outra, eu desligo, falo que caiu a conexão. Se a pergunta foi muito difícil, tá bom? Eu, o Diego tá aqui, rapaz, ele tá olhando aqui, ele faz umas perguntas que dá até medo. Então eu vou Diegão tá tentar ligado. prolongar o máximo do tempo para sobrar pouco tempo para perguntas, tá? Vamos lá então. Pronto. Falar um pouquinho do escritório, tá, pessoal? Nós estamos aí há 12 anos no mercado. Hoje nós estamos tanto na capital, tá, com a nossa matriz na capital, quanto com uma sede aqui na cidade de São Manuel, é onde nós nascemos. Nós estamos aí, né, como eu comentei, ativos há 12 anos no mercado, atuamos principalmente na área da saúde e na área tributária, tá? Consequentemente, na parte empresarial. Hoje o escritório ele faz operações multidisciplinares, tá bom? Onde a gente consegue conversar com o cliente e analisamos aonde está o problema, qual é a solução mais efetiva e dado a isso, muitas das vezes a solução para uma entidade, ela não está no direito civil, ela está no direito administrativo. Então, essa ideia de multidisciplinas traz com que o escritório consiga atuar de forma eficiente nas entidades, tá? A nossa atuação territorial hoje nós estamos em mais de 12 estados, tá? Com clientes espalhados aí pelo Brasil e hoje, né, dado a tecnologia, nós conseguimos trabalhar com clientes nacionais, inclusive clientes internacionais, tá? Mas já falei um pouco de mim, vamos ser bem objetivos aqui. Reforma tributária, pessoal, o tema, né? Impacto na reforma tributária. Eu sou imune, não terei impacto com a reforma. Será mesmo? Pessoal, nós vamos ver aqui que haverá um impacto, tá bom? Direto e um impacto indireto com a reforma tributária. Para nós entendermos melhor, tá, a reforma tributária, eu trouxe aqui vamos falar rapidamente que essa não é a primeira reforma que teve, tá? Nós estamos indo aí para praticamente a terceira reforma, né? Uns estão falando da quarta reforma tributária. E o que me preocupa é que, fazendo uma análise histórica de todas as reformas tributárias, todas foram apresentadas como é, desburocratização de processos, tá? E redução financeira. E todas vieram com essa roupagem e todas, ao longo do tempo, mostraram que não houve uma simplificação de sistema e também não houve uma redução efetiva do impacto financeiro da empresa, tá bom? Por exemplo, hoje, o sistema tributário atual como eu disse no início, é um pandemônio, tá? Para vocês terem noção, isso aí são números que vocês conhecem, mas só para, né, para contextualizar. Hoje, há 97 obrigações acessórias vigentes no nosso país, 63 tributos, mais de 3.800 normas que estão vigentes e que as entidades, as empresas precisam estar analisando essas normas para não cometer um crime. E hoje, no Brasil, uma empresa precisa de mais de 2.000 horas somente para tratar de obrigação acessória. Isso pode ser que no dia a dia, naquela correria, a gente não perceba, mas se nós sairmos um pouco do país e formos para outro país, por exemplo, nós vemos que nós estamos vivendo um cenário aterrorizante
na questão tributária. Para vocês terem uma noção, tá? Hoje, no Brasil, a cada 200 funcionários, eu preciso ter um da área contábil para as obrigações tributárias. Nos Estados Unidos, a cada 1.000 funcionários, eu preciso ter um da área contábil, dado a simplificação das normas tributárias. A Europa, tá, que muitos falam da questão tributária da Europa, a cada 500 funcionários, eu preciso ter um que consegue dar conta de toda a questão tributária vigente na Europa. Então, percebemos, nós vamos de 200 para um aqui no Brasil, para 1.000 para um nos Estados Unidos. Então, a complexidade é muito grande. E dado a isso, a reforma tributária nada mais é, ao meu ver, que é uma forma de angariar mais valores para os cofres públicos, tá bom? E por quê? Em 1966, por exemplo, antes tinha 20 imposto, tá? 20 impostos instituídos no Brasil, antes de 1966. Para vocês terem noção, tinha impostos sobre diversões públicas, impostos sobre negócios, impostos sobre governos, impostos sobre profissões, onde parlamentares, juízes não pagavam imposto, tá? Tinha uma imunidade para eles. Então, tinha 20 impostos antes de 1966. Na reforma de 1966, eles venderam ela como: o negócio está muito complexo e vocês estão pagando muito imposto. Vamos reduzir isso. E reduziram, de fato, de 20 impostos para 12, tá? Uma redução que, à época, foi vendida e foi aceita com muito ânimo, tá? Da parte industrial, parte empresarial e assim por diante. Ocorre, pessoal, que a reforma foi em 66. Em 1963, a carga tributária do Brasil, ela era referente a 16% do PIB. Em 1967, um ano após promulgada a reforma tributária, foi para 21%. Então, de 16% da carga antes da reforma, pós-reforma, foi para 21%. Então, toda aquela a venda que for feita da reforma, no próximo ano já caiu por terra, que viram que a reforma em si não foi voltada para esses aspectos. Em 1988, houve uma segunda reforma, tá? Tem um pessoal que fala que houve uma antes de 1966, mas hoje o que está pacificado é que a segunda reforma foi em 1998, de 88, que quando veio também com o mesmo título, tá muito burocrático, vamos reduzir e vocês estão pagando muito, vamos reduzir a carga tributária. E não foi, tá? Veio o ICMS, antes era ICM, depois eles agregaram o S, né, o ICMS, e posterior a isso, antes, né, antes de 88, já tinha, em 1970, já tinha sido instituído o PASEP, 1977 já tinha instituído o PIS, e 1991, pós-reforma, no dia 30 de dezembro de 91, né, a época do jabutis, que nós chamamos, foi instituído a COFINS. E desde então, 30 e poucos anos, quase não, né? 30 e poucos anos, 37 anos mais ou menos, 35 anos, tem essa reforma tem ainda a instituição legal de 88 com todas essas normas, 3.800 normas, mais de 2.000 horas, enfim. Há um pandemônio tributário e a reforma tributária hoje vem, vocês podem acompanhar, sendo vendida como está muito burocrático, vamos desburocratizar, tá? Está muito complexo, vamos deixar mais simples. Vocês estão pagando muito imposto, vamos reduzir a carga tributária. Porém, no fritar dos ovos, nós percebemos que não vai ser bem assim, tá? Então, agora entrando mais para a questão mais prática, tá? Pessoal, se eu ficar para cá e para cá, é que eu estou com duas telas auxiliares aqui, tá bom? Ninguém tem dúvida, né? Por enquanto, todo mundo quietinho por aqui. Até coloquei, fique à vontade para perguntar, né? Para colaborar com a gente, perguntas ou até fazer algum comentário. Sim, Por enquanto, tudo ok. vamos lá, então. Continuando, pessoal. Então, como que vai ficar? Tá? Isso aqui, essa apresentação que vocês estão vendo, é carne de vaca, tá? Como vai ficar hoje? Vai ser extinto, tá? O PIS, o IPI e a COFINS, que são três impostos federais, e ele vai se transformar na CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços.
Na seara estadual, o ICMS, que hoje é um dos impostos mais complexos que existem. Quem trabalha com ICMS sabe. Ele vai ser extinto também, junto o ISS, Imposto sobre Serviço Municipal, e vai se transformar no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Dentro disso, então, nós temos cinco que se transformará em dois, em regra, e esses dois vai compor o IVA, tá? Então, quando vocês escutarem IVA sobre o valor agregado, tá bom? Vocês vão. Falou de IVA, nós estamos falando de CBS, estamos falando de IBS. Terá somente esses dois impostos. E terá também, vocês podem ver aqui no gráfico, o IS, que é o imposto seletivo, que é conhecido como imposto do pecado, tá? Cigarros, refrigerantes, tudo isso que, de certa forma, no entendimento de alguém, causa um mal à saúde, tá? Ele vai ter uma alíquota muito grande. Essa alíquota, por exemplo, pode chegar a 250% de imposto. Então, para nós começarmos, todos estarmos na mesma linha, IPI, PIS e COFINS serão extintos e se transformará na CBS. ICMS e ISS serão extintos e transformará no IBS, tá bom? Isso aqui só para um panorama geral, para vocês entenderem agora que nós vamos entrar um pouco mais na questão prática, tá bom? Eu não gosto muito de contextualizar essas coisas e não gosto muito de teoria, tá? Mas isso é importante, pessoal, para a gente, quando a gente começar a falar dos pontos que trouxemos, vocês terem um panorama, vocês saberem, estarem habituados com os termos que nós estamos utilizando, tá? A CBS, tá? Contribuição sobre Bens e Serviços, ela está numa alíquota aproximada de 8,8 a 9,3. Não, Emerson, mas já foi. Não, não foi fixado, tá bom? Ainda está 8,8 a 9,3 a alíquota da CBS. Ela entra em vigor de forma efetiva daqui um ano, tá? Vamos contar 2026, passa, 2027 ela passa, e os testes já serão realizados em 2026. O pessoal, você já deve ter acompanhado que terão testes a partir já do ano que vem. Porém, está tudo nu e tudo cru, tá bom? Então, o CBS, tá, o imposto federal, a contribuição federal, ela terá alíquota aproximada de 8,8 a 9,3. O IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que será um imposto híbrido de competência tanto do Estado quanto do município. A alíquota será na casa de 17,7%, entra em vigor em 2027 e os testes já serão realizados agora em 2026. Atente um ponto que os estados e municípios poderão ajustar essa alíquota. Isso, pessoal, uma veio na reforma de uma forma atécnica muito grande. Isso está causando pavor nos advogados, e nos contabilistas, em quem vai fazer isso daí. Você deixar um negócio desse, que cada estado, cada município pode ajustar as alíquotas, isso já mostra que não será tão descomplicado como foi vendido a reforma tributária, tá? Mas é bom vocês terem ciência dessa questão. Cronologia da implantação, né? Como será implantado. Depois, nós tentamos fazer um depara e como se fosse um manualzinho, a apresentação, tá? Vocês vão receber depois. Cronologia. Foi promulgada em 2023, 2024 foi a aprovação das leis, 2026 começa a questão de teste, com aplicação da alíquota única de 1% somente, 0,9 para a CBS e 0,1 para a IBS, e os índices serão abatidos com os impostos atuais, tá? Eles não agregarão. Pô, a minha alíquota hoje, se eu vou falar qualquer coisa, 23%, não será 24%, tá? Vai abater com esse 1%. Em 2027, a porca torce o rabo e a CBS entra em vigor na totalidade e são extintos, de fato, PIS e COFINS. Pô, Emerson, eu tenho um crédito de PIS e COFINS aqui que eu estou utilizando, como que eu faço? Há algumas formas, tá? Não vamos entrar nisso aqui, como formas de venda. Ainda não há uma definição legal como será feito esse pedágio, tá? De créditos, tá? Ainda nós estamos às escuras, tá? Mas hoje, efetivamente, de forma assim, alternativa, tem alguns caminhos que podemos seguir, tá bom? É, Ô, Lucas, acho que
alguém comentou alguma coisa no chat. Isso, o Vinícius comentou aqui, Vinícius Mazum, a guerra fiscal que tanto quer evitar ainda terá, pois os estados poderão definir alíquotas menores que outros, assim como os municípios, né? Sim, com certeza. E a guerra fiscal hoje é literalmente uma guerra. Porque o que que o legislador tenta conter isso daí é coisa absurda. O que ele gasta para conter isso daí é coisa absurda. Daí vem a reforminha toda bonitinha e fala lá, não, o estado e município pode ajustar as alíquotas conforme seu bem querer. Então é complicado, é bem colocado esse comentário. Continuando aqui, pessoal, então 2027 entra de fato, né? E 2029 a 2032, alíquotas de ICMS e ISS serão reduzidas gradualmente e do IBS ampliado. Reduzo de um lado, amplio de outro. E 2033, tá? Daqui 7 anos, acho, 8 anos, o IBS entra em vigor total e são extintos ICMS e ISS, tá bom? Mas, ao nosso ver, aqui os impactos serão já agora no ano que vem, tá? Inclusive, no final, nós vamos trazer para vocês alguns pontos importantes e de atenção, tá? Algumas tarefinhas de casa. Aqui um quadro comparativo. Eu nem vou perder muito tempo aqui, porque vocês vão receber o material e fica como material de consulta, tá? O IVA, né, que é a agregação do imposto do IBS e da CBS, que substitui ICMS, ISS, PIS/COFINS e IPI, alíquota padrão de 26,5% a 28%. Como eu disse, ao fritar dos ovos não será só isso, tá bom, pessoal? Quem está fazendo custo, projeção de custo para o ano que vem, é, fornecedores, tá? Negociação com fornecedores, não será essa alíquota aqui. No fritar dos ovos, não será ela, tá bom? Não utiliza ela para projeção, tá? O ano de implantação, 2033, e o BS, que vai ser de competência estadual municipal, alíquota 17,7%. A CBS, que é federal, que vai substituir PIS, COFINS e IPI, vai ter a 8,8%, a 9,3%, tá? Isso não está padronizado, e todas com uma implantação total lá em 2033. E o IPI hoje, que ele é utilizado como também uma ferramenta, tá? É governamental, e o IS, tá? Que é o imposto seletivo, ele pode chegar a alíquotas de até 250% sobre o produto. E os desafios com isso são muitos, tá? A respeito de imunidade e isenções, isso é um tema complicado, tá? Graças a Deus, eles ainda respeitaram a Constituição de certa forma, tá? Manteve a imunidade tributária. Há uma falta de clareza nos procedimentos muito grandes, tá? É diferente eu falar assim, viu? Você vai lá e a partir do ano que vem você vai ter 1%, vai ter que começar já com a contribuição, não sei o que lá. Tá bom, mas como? Eu não sei, tá? Então há uma falta de clareza de procedimento muito grande e as entidades hoje já estão se movimentando para suprir essa falta de clareza nos procedimentos através de assessoria contábil, assessoria jurídica, para que não sejam pegas de surpresas, tá? As obrigações acessórias e as burocracias irão continuar de forma veemente, tá, pessoal? Isso aqui ainda não tem nada definido. Terá que ter uma regularidade fiscal maior. Inclusive, já tem entidades que está revisando todos os parcelamentos tributários, vendo o que que você tem de impedimento para uma regularidade fiscal, tá? Porque ainda há uma escuridão muito grande em relação a isso, e aumenta muito o risco de atuação e penalidades. Então, os desafios continuam bastante, e estamos tentando aqui nesse webinar trazer para vocês os próximos passos e deixar ao final uma liçãozinha de casa, tá bom? Imunidade tributária. Aqui é onde todos é bom prestar atenção, que aqui manteve a imunidade, mas trouxe uma questão que está preocupando, tá? Tudo em ordem, pessoal? Alguma dúvida? Alguma sugestão? Certo, doutor. Rapaz, ou eu estou muito bom ou eu estou muito ruim. Ninguém está fazendo pergunta. De duas, uma. Vamos lá. A reforma, pessoal, ela manteve, tá, a imunidade para as entidades, porém,
Como isso será aplicado no novo sistema unificado é que ainda nós não sabemos, tá? O fato é a diferença entre o fato de eu falar você é imune, tá bom, e a diferença em como eu vou operacionalizar isso na cadeia de produção, na cadeia operacional, essa imunidade. Como eu vou reverter para a Santa Casa essa proteção constitucional, tá? E há pontos de atenção, tá? Nas aquisições, tá? Nas compras, por exemplo, de insumo, não há uma previsão de imunidade. Hoje as entidades gozam da imunidade de PIS e COFINS, por exemplo, tá? Sobre aquisições. Não tem essa previsão. Tá? Então, isso, as entidades já têm que começar a dar uma olhada nas aquisições e o impacto financeiro e jurídico que isso trará nas operações. Tá? Então, nas aquisições, não há uma previsão de imunidade, muito menos de tomada de crédito, tá? Igual nós vamos falar daqui para frente. Redução de alíquotas. Tem alguns dispositivos médicos, tá? Numa lista que consta, tá? Um anexo que consta que caso adquirido um dispositivo médico por uma entidade de saúde com SEBAS e havendo a comprovação de serviços prestados ao SUS, essa alíquota poderá ser reduzida e poderá ser até eximida também, reduzida a zero. Tá? Porém, há essas obrigações hoje: a comprovação do serviço ao SUS a, e a mantença do SEBAS. Isso vai dar um pano para manga, escreva o que eu estou falando. O que vai ter de ajuizamento em relação a isso será de forma muito grande, tá? Porém, há essa previsão. Não foi uma imunidade, vamos dizer assim, uma redução ampla, foi de alguns pontos, mas que isso financeiramente impactará de forma bem significativa as entidades, tá? E a regulamentação, o futuro tratamento legislativo é que vai ser o ponto crucial para essa imunidade. Por exemplo, como vai ser aplicado ela, hoje ninguém sabe ainda, tá? A regulamentação futura, ela vai determinar, por exemplo, imunidade sobre insumos, tá? Hoje, se a reforma tributária começasse hoje, todas as aquisições de insumo não gerariam crédito e não seria imune à contribuição, tá? Isso é muito importante, porque isso é impacto direto no caixa e na previsibilidade financeira da entidade, tá? Ô, Emerson, mas isso é muito complicado, assim. Você sabe se já existe algum projeto de lei, alguma coisa nesse sentido, tramitando? Há alguns, tá, Luiz? Porque assim, a reforma, se vocês forem pegar todos os projetos de lei que trata da reforma, é uma infinidade. E qual que é o nosso medo? Tem alguns projetos interessantes, tá? Tipo assim, pô, se PIS e COFINS era imune, por que eu não faço isso com a CBS também? Algo simples. Tem tanto projetos bons quanto projetos ruins. Só que a respeito, a questão maior que eu vejo é o tempo, entendeu? É o lapso disso ser aprovado, vai lá para o Senado, por exemplo, tem a promulgação e pode ser que comece a obrigação antes do benefício se tornar realidade, tá? Mas Inclusive, isso vai gerar uma instabilidade muito grande no segmento. muito grande, Porque muito o nosso grande. preço de venda não altera, né? Então, como que a gente vai ter só alteração no custo de um período? Isso é isso. Deixa eu te falar uma coisa. Depois eu vou voltar, mas Santa Casa de Cachoeiro quer fazer uma pergunta em voz. Só abre o microfone, viu? Abre o microfone, a câmera para a gente ver que não é uma IA falando, que agora não dá para saber se é a IA que está perguntando, né? Se é a Siri que está entrando na reunião, ou a Alexa. Cadê Oi, estão me eles? ouvindo? Alô, bom dia. Bom Oi, dia. estamos ouvindo. Ah, tá. Desculpa. Doutor, no seu entendimento, eu sou da Santa Casa de Cachoeiro, me chamo Eliângela, sou analista fiscal da contabilidade. No seu entendimento hoje, com a reforma tributária, a gente é 80% SUS aqui no hospital. A gente tem imunidade do SEBA. No caso das aquisições, como o senhor falou,
Hoje não, a gente não teria direito a crédito, a gente teria que pagar se a reforma começasse hoje. Como que a gente agiria nessa situação, nas aquisições? Porque 2026 já começa a fase teste, correto? Sim, Aí eu teria que é, apresentar as alíquotas dos nossos insumos, sim, certo? De certo, IBS e CBS. certo. O, Nesse o- caso, como que vai ficar a minha apuração? Porque hoje eu sou imune, eu não tributo nada, tanto nas aquisições quanto nas minhas saídas. No caso que eu digo assim, devolução, essas coisas assim, aqui no hospital. sim, hoje, tá? Qual que é seu nome? Desculpa, eu não entendi. Eliângela, Eliângela, hoje, tá? Se começasse a reforma hoje, na regulamentação que nós temos hoje, você adquiriu o insumo, o próprio fornecedor, ao olhar para você, vê que você, em regra, é uma entidade, tá? E você não vai tomar crédito, ele em regra, tá? Tudo em regra hoje, tá, pessoal? Ele não poderia tomar crédito dessa venda, mesmo não sendo a imunidade, mas a cadeia para em você. Tá? O que que ele vai fazer? O valor lá do insumo é 10 mil reais. Lá com a alíquota geral, vai para 10 com 20, 10 mil reais com 20%, 200. 10.200 reais. Ele vai passar para você pagar 10.200. entendi. E, Eu tô e fora. daí, quando você faz o pagamento, tá? É o split payment, que nós vamos falar daqui a pouco, ele já vai passar 10 mil para o seu fornecedor e os 200 e poucos reais já vai para o comitê gestor. Porque o tributo é por fora, né? Aí, no caso, a gente pagaria aqui para ele, na verdade, né? Esse Sim. tributo. É Entendi. isso, isso, Elisângela, é de uma complicação muito grande, é do impacto direto, tá? É Isso vai impacto afetar direto direto. no meu caixa, né? Total, total. Entendi, entendi. Tá. Então, com essa, é só mais uma opinião também para compartilhar com vocês. Com essa nossa reforma tributária, então, para o hospital, que são 80% SUS, que é o caso da Santa Casa aqui de Cachoeiro, ao invés da gente estar deixando de pagar o tributo, na verdade, hoje, como não tem uma regra clara, a gente pagaria, né, por fora. Sim. Então, mexe diretamente com o caixa. Entendi. Muito obrigada, tá? Pela sua atenção. Imagina que é isso. Pode colocar em previsão aí em torno de 30%, tá? Ok, entendi. Tá Tá? bom. É o Obrigada. que no fritar dos ovos é o que vai acontecer. E retornando para a sua pergunta, Luiz, há projetos bons e há projetos ruins, tá? Então, a nossa dificuldade hoje, tá? É como a gente vai priorizar os bons a tempo deles serem promulgados e que a gente seja beneficiado disso, tá? Porque há muitas lacunas. Por exemplo, o sistema. O sistema, a Hernani falou 80% do SUS não seria imune. Hoje, na regulamentação para aquisições, Hernani, não seria imune, tá? Para aquisições não tem a imunidade. Eu acho que é bom, vamos falar uma situação aqui. A imunidade, ela é constitucional, né? É de acordo com o objeto do estatuto, que estabelece a imunidade. Sim, O que a gente tem são algumas isenções mediante aplicação de lei. Então, a sim. questão do 80% SUS, na verdade, acima de 60, né, o SEBAS dá isenção das contribuições, né, previdenciárias, né? A Sim, é imunidade, aqui. pelo que eu entendi, e se eu tiver errado, também já fica uma pergunta, vai? Não vai alterar o meu imposto a ser pago. O que vai alterar seria o custo da mercadoria que vai chegar, com exceção do PIS e COFINS, que não são contribuições e nem impostos, né? Porque a imunidade atinge os IS, que são impostos, e PIS e COFINS não tá refletido na reforma tributária. É isso? Só para eu É, entender, deixar, arredondar aqui. deixar bem, bem claro, pessoal. Aqui, essa questão que a Elisângela comentou, nós estamos falando de aquisições, tá bom? Nas aquisições. O corpo, a saída, isso é imune, mantém a imunidade. Porém, nas aquisições de insumos, por exemplo, que hoje a imunidade de PIS e COFINS, e inclusive alguns creditamentos, é,
nas aquisições, hoje haverá incidência. Não sei se foi isso, Hernani. Aqui nós estamos falando das aquisições, tá? A imunidade na operação, no final, mantém a Constituição Federal. Até se você puder depois escrever, Hernani, eu abrir o microfone e falar. Não sei se era essa a dúvida. Eu havia entendido que nas aquisições as santas casas estariam imunes. Não, hoje, na regulamentação que tem hoje, a aquisição tem, tem há o impacto tributário, tá bom? Ah, aquele colocou que entendeu agora. Podemos prosseguir, pessoal? Que aqui é importante. Quem tem dúvida, a parte de imunidade hoje é um dos pontos que está afetando diretamente as entidades. A Juliana, bom dia. O impacto seria então mais nos custos operacionais? Sim, sim, sim. Custos operacionais. Então, fazendo um resumo, a imunidade mantém-se, igual nós colocamos, tá? Da operação, não vai pagar imposto lá no fim, papapá, tudo essas coisas que hoje já acontece. Porém, nas aquisições não há nada regulamentado de creditamento, tá? Você vai nos Ah, enviar a gravação. Agora é com você, Lucas. não, vamos enviar lá no grupo. Se você já faz parte do grupo, eu estou tentando achar aqui o nome é RH, né? Mas eu não sei quem que é a pessoa. Mas se você está no grupo lá, vamos enviar por lá, tá bom? Eu vou colocar o link do grupo novamente aqui. Até porque, pessoal, muitas das vezes a entidade não consegue aplicar a imunidade diretamente, tá? Como é esse caso nas aquisições, porque o fornecedor é quem paga e ele vai repassar o preço do imposto no produto, tá bom? Podemos continuar? Luiz, ficou claro? Tem outra dúvida? Não vou deixar mais pra frente. Não vou Rapaz, dar spoiler, não. ameaça pode se tornar crime, viu? Vamos lá. Não, não. Essa é pra elucidação. Então, para finalizar, pessoal, o fator crucial daqui para frente será esse tratamento legislativo dessa questão da imunidade, por exemplo, nas aquisições. Vou voltar aqui. ITCMD, pessoal, está terminando, tá? ITCMD. A PL 108 de 2024, projeto de lei, ela foi aprovada já na Comissão de Constituição e Justiça e na Câmara dos Deputados, e ela foi encaminhada para o Senado Federal em novembro de 2024, que fala que autoriza, que mantém, vamos colocar assim, a imunidade de impostos de doação recebida, tá? Por ser algo novo, pensa assim, pessoal, a reforma tributária está vindo para mudar tudo. Então, tudo tem que ser regulamentado novamente, tá? O ITCMD hoje não há regulamentação. Há um projeto de lei aprovado e encaminhou para o Senado, mas também já vai fazer um ano e o Senado não tem. Essa que é a dificuldade, Luiz. Há projetos bons para manter aí ao mínimo o que já tem hoje, porém a demora na tramitação, a falta de prioridade, a falta de interesse público sobre esses projetos é que dificulta bastante, tá? E os incentivos fiscais, hoje, com a regulamentação que tem hoje, não há. Nós sabemos que hoje, no dia a dia, há, há incentivos estaduais, municipais, que têm a possibilidade de destinação de parte do ICMS e ISS para financiar projetos de interesse público. Com a reforma tributária, não sabemos como será, tá? Até porque o ICMS e o ISS, ele se transformará na IBS. E para criar qualquer tipo de incentivo, precisa de uma lei complementar para isso. Daí tem a dificuldade de tramitação, falta de interesse público, por exemplo. Então, incentivos fiscais hoje, se alguma entidade recebe algum incentivo fiscal, tá, destinado do estado ou do município, é incentivo fiscal, tá bom? Pode ser que a partir da vigência da reforma tributária há essa dificuldade, tá? Essa falta de repasse de CMS e ISS não seja realizada. A Juliana. A Juliana escreveu assim, ó. Terá algum impacto no recebimento de recursos de emenda, subvenções, convênios, projetos ou parcerias? Até o momento, não, tá?
Não haverá nenhum impacto tributário em relação a recursos de emendas, subvenções, convênios, projetos ou parcerias. Finalizando, pessoal, tem mais que uns 2 ou 3 lâminas somente. Aproveitamento de crédito. Acompanhe aí comigo. As operações imunes, isentas ou sujeitas à alíquota zero, a diferimento ou a suspensão não permitirão apropriação de crédito pelos adquirentes dos bens e serviços. Aqui é complicado também, tá? Se tem alguma entidade que faz tem algum labor final, tá? Pode comprometer. Eu até trouxe aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Eu trouxe um quadrinho, depois vocês leem com calma, tá? Venda de produtos para entidades. Produtos. Não gera crédito para quem está vendendo. Isso automaticamente aumenta o custo para os fornecedores e a imunidade tributária que nós acabamos de falar, que deveria beneficiar a entidade, ela vira um prejuízo indireto. Porque, sei lá, o fornecedor de lençol, por exemplo, ele comprou, fez lá, vamos lá, o revendedor, comprou da indústria, a indústria tomou crédito porque ele tinha. Ele foi, a hora que ele fez, a hora que ele vendeu para uma entidade, não gera crédito para ele. Tá? Então, isso indiretamente vai onerar, vai ter um aumento de custo para o fornecedor. Entidade no meio da cadeia, tá? É quando tem um fornecedor aqui, tem a entidade, e a entidade faz esse repasse. Também não gera crédito, tá? Porque a entidade não pode passar crédito para frente. O próximo elo da cadeia, tá? No repasse, ele recebe o produto sem crédito recuperável. Isso aqui impacta direto também no custo operacional das entidades. E por fim, né, há essa análise de risco que nós colocamos aqui. Eu nem vou tratar muito aqui, até por questão do tempo, pessoal. E as câmeras que estão abertas estão com uma carinha assim de triste. Tá tudo certo, né, pessoal? Vinícius, peraí. O Vinícius fez uma pergunta aqui, ó. Emerson, quanto às classificações de ST e Class Trip sobre os hospitais filantrópicos, qual seria a classificação que integra a imunidade da CF? Na CST 401, imunidade não incidência, não temos a Class Trip para hospital. E na CST 200, alíquota reduzida, temos somente a Class Trip com redução de 60. Como iremos apresentar as notas fiscais eletrônicas corretamente? Vinícius, boa pergunta, e a resposta é: não sabemos. Tá? Regulamentado hoje, não há uma operacionalização escrita a respeito disso, tá? Assim, na prática, se de fato não chegar nenhuma norma regulamentadora disso, até a época do início da reforma, há hoje meios, tá? Que com uma assessoria jurídica você consegue fazer essa fazer contabilmente fazer esse ajuste, tá? Mas a classificação de CST está certinho e a Class Trip a gente tem que, ela possivelmente, tá? Possivelmente, ela vai passar por mais algumas alterações ainda, tá? E a possibilidade de ocorrer algum adiamento da implantação para 2026 eu acho difícil, tá? Até porque tem, acho que mais de 2.000 empresas grandes que já estão fazendo os testes pilotos, tá? Eu acho difícil, mas há a possibilidade sim, tá bem? E para finalizar, pessoal, eu queria falar um pouquinho do split payment, que é o pagamento dividido, e isso impactará as entidades de forma direta, tá? Hoje, como que está a compra de equipamentos e medicamentos? O fornecedor cobra o valor mais o imposto embutido. Com o split payment da reforma, como que ficará? O pagamento será dividido. A parte líquida, o sistema manda para o fornecedor e a parte de imposto vai direto para o fisco, tá? Entidade imune, no caso a Santa Casa, hoje paga o tributo embutido e depois precisa pedir as restituições ou entrar numa discussão jurídica, assim por diante, né? Hoje há bastante clientes que têm essas discussões hoje. Com o split payment, o sistema reconhece a imunidade
e não há repasse do imposto ao fisco. O pagamento é apenas do valor líquido. Eu coloquei asterisco lá, por quê? Porque não tem, hoje o sistema não há um reconhecimento da imunidade de forma automática. O sistema precisará passar por um ajuste para que ele reconheça, através de critérios, que aquela pessoa jurídica ela é imune, tá? Então, hoje o sistema não está preparado para o split payment e para reconhecimento da imunidade. Emerson, o que isso vai demandar? Se não tiver nenhuma regulamentação, vai demandar em ajuizamento de ações judiciais, tá bom? Só não vou me adentrar muito, depois vocês vão receber o material. E, para finalizar, a reforma é real, tá? Cabe a nós, contadores, operadores, advogados, mitigarmos esses efeitos negativos que impactarão de forma direta. E ao final, tá? Para finalizar, eu trouxe aqui um quadrinho comparativo para depois vocês darem uma olhada. É o Depara. Como é e como vai ficar para vocês, tá bom? E as recomendações finais, um acompanhamento, o que eu recomendo? Um acompanhamento legislativo ativo, tá? Converse com as federações, trabalhem essa questão que é muito importante. Isso é muito importante. Assessoria jurídica, tá? Isso, hoje, no momento que estamos vivenciando, assessoria jurídica não é um luxo, é uma necessidade. Fazer um planejamento de transição tecnológica, tá? Como que está seu sistema? De repente você vai ter que atualizar o seu ERP, tá? E a capacitação técnica especializada. Mas hoje, agora, o que que eu orientaria vocês a fazerem? Revise os contratos de longo prazo, tá? Converse com os fornecedores para ver como que isso vai ficar. De repente tem um contrato aí de 15 anos, 10 anos, 5 anos, alguma coisa nesse sentido. É interessante vocês revisarem os contratos. E segunda orientação, façam testes, tá? Pega uma cadeia produtiva, por exemplo, vamos falar do lençol que eu comentei. Faça o teste na unha mesmo. Ó, eu peguei esse lençol, não vai, vamos colocar 26,5%, 26,7%. Vê qual que é esse impacto, tá? Façam testes na sua cadeia produtiva real, tá? Que isso vocês terão uma base para orçamentos e assim por diante, tá? E assessoria jurídica sempre é bem-vindo. Eu agradeço vocês, tá, pelo tempo, eu tenho uma prolongada aqui, mas é um tema, por exemplo, como eu falei, split payment é uma aula de 3 horas. Imunidade tributária, você fica mais 2 horas só falando de imunidade, tá? Fico à disposição, agradeço a Azevedo pela oportunidade e, havendo alguma dúvida, fico aqui, tá bom? Obrigado, pessoal. Vai ter, mas calma aí que vai ter sim, vamos provocar. Eu Não foge, não. já Na estava verdade, aqui no, você no trouxe, live. Ele você já tava trouxe apertando mais sair já, dúvida. ele já tava apertando sair. Não, eu acho que você trouxe mais dúvida e problema do que solução pra gente. É louco. Você tá parecendo um governo. No meio de ajudar, você está atrapalhando. Para você ver, Luiz, e o que eu vejo assim de interessante, que a gente tem que se preparar, é que as 3 reformas, hoje oficialmente reconhecidas, elas trouxeram a mesma roupagem. Tem que descomplicar e vocês têm que pagar menos imposto. E nenhuma delas, de forma efetiva, aconteceu, tá? Hoje, o que que eu recomendaria? Essa revisão contratual, trabalhar a questão real, tá? Um plano real de, de, da cadeia produtiva, qual será o impacto, e ficar tranquilizado. Mas como ficar tranquilizado? Também não sei, mas fique tranquilo, né? A Juliana escreveu assim: eu obtive bastante esclarecimento, inclusive do que eu tenho que buscar mais esclarecimento. Eu acho que essa É, frase resume o webinário hoje. você é louco. Você tá parecendo um deputado. Você vende facilidade, cria dificuldade para vender facilidade, né? Mas Ô, agora Luiz, ó, na. é só um adendo, só reforçar. A revisão contratual hoje, por exemplo, Ah, é um trabalho às mãos, fácil de fazer, e que futuramente, quando de fato começar, vocês verão o trabalho, o resultado desse trabalho preventivo, tá? A revisão contratual hoje, ao meu ver, de forma assim, a toque de caixa, é uma das mais importantes que tem, tá?
Então vamos lá. Quando você fala revisão contratual, aí você fala no contrato que eu tenho de prestação de serviço, que eu contrato um serviço com alguém, é isso? E é geral, tá? Contrato de fornecimento, contrato de prestação de serviço, contratos de aluguéis, por exemplo, alguma coisa. Tudo que é contrato, hoje há necessidade de uma revisão. Tá, mas não necessariamente. Deixa eu voltar um pouco, eu acho. Por exemplo, o principal contrato que os hospitais têm é o contrato de prestação de serviço. E o principal é com o SUS, que teoricamente não incide imposto nenhum sobre isso. Mas, ao meu ver, pelo que foi colocado hoje, haverá sim alguns reflexos no meu financeiro, no meu fluxo de caixa, em decorrência da reforma tributária. Alguns produtos, alguns serviços, algumas coisas vai ter um Aqui, pagamento a mais, porque o isso, fornecedor não vai mais poder se utilizar da nossa imunidade para ter crédito de imposto. Então, isso. consequentemente, isso vai impactar no meu contrato de prestação de serviço. Vamos pegar um exemplo, não do lençol, que é muito genérico, vamos pegar um exemplo específico. Eu faço hemodiálise e tem um produto específico que é utilizado na hemodiálise. Esse produto eu olhei lá e vai ter impacto. Vai ter impacto. Então, quando eu for vender o serviço de hemodiálise para o meu gestor, eu tenho que falar assim: ó, esse carinha aqui tem que aumentar 3%, 4%, 0,5%, alguma coisa. Aí o Diego vai dar risada agora, porque eu brinco com ele toda hora, que vai ter que saber os custos. Vai ter que saber os custos para poder analisar o quanto que o medicamento é, quanto que o medicamento reflete no custo total do procedimento, porque quando eu vendo para o SUS, eu não vendo medicamento e serviço, é um pacote só. Eu vou ter que saber o custo para saber quanto que eu aumento no meu contrato. É isso que você está falando? É isso. Então, o buraco é muito mais Tá? embaixo, meu amigo. O primeiro passo não é revisar contrato, o primeiro passo é saber custo, o primeiro passo é fazer mapeamento de toda a cadeia de fornecedor de produto, o primeiro passo é estudar a reforma de todos os meus segmentos que me atendem. Então, a revisão contratual é isso, é de forma genérica é isso. Só que eu Você não quero tá desmiuçar doido. muito, porque senão fica igual você falou, pô, mas o buraco é mais embaixo. Daí todo mundo sai da live, entendeu? Não, mas eu acho que é bom a gente discutir um pouco para saber pelo menos onde que eu começo, porque no começo, se eu pegar todos os meus contratos para começar, na verdade o contrato ele vai servir só para eu saber que eu tenho que voltar duas, três fases antes. Eu acho, com a visão externa, né, de consultoria, eu começaria com revisão de fornecedor de produto, de cadeia de fornecedor de produto, segmentava isso daí por classificação e veria o impacto que teria. Ah, se for para simplificar mais, eu falo para o fornecedor me passar já esse diagnóstico que ele já deve ter feito. Mas a gente Sim, sabe que às vezes o cara não fez isso e vai deixar só no dia 1º de janeiro para emitir a nota nova. Como a gente sim. teve o caso, por exemplo, quando o governo do estado deu uma isenção, tirou a isenção de todo mundo que não era Santa Casa no nome. E aí, do dia para a noite, alguns produtos ficaram mais caros para todo mundo. Então, eu acho, meu, que o primeiro passo seria ou se debruçar, pedir para o seu patrão, assim, para o administrador do hospital, falar assim: ó, me dá uns 60 dias sem atividade para eu poder estudar isso, ou você chamar alguém para fazer isso para você, né? Porque, Hoje já tem, tá? Hoje, por exemplo, hoje o escritório aqui faz estudo de impacto, tá? Junto com a contabilidade, assim por diante. É, So- a questão de fornecedor, Luiz, é interessante. Porém, um ponto que será crucial para ver, pô, para onde eu direciono? Eu acho que é a questão de impacto financeiro direto, entendeu? Por exemplo, eu tenho um fornecedor lá, tá? Um exemplo. Eu tenho 500 mil de fornecedor, tá? Só que daí eu tenho um contrato também de 200 mil. Aí eu pego o fornecedor, um exemplo, né? Eu acho que vai ser o caso a caso mesmo que vai ditar onde que será a maior importância disso, né? Posso provocar? Não pode, sendo eu, Diego. e tem uma fila de pergunta no chat já também, viu? Vai lá, Bom, eu, Diego. eu vou começar pelo ISS. ISS para mim é um grande incógnita. E aliás, parece que vai adiar essa mudança. Não, não vai. Devem ter percebido já que já está havendo uma padronização, essa é uma portaria, todos os municípios terão que padronizar o modelo de nota fiscal
de ISS ainda esse ano. Vários municípios aqui eu já estou notando que estão num padrão, está no padrão DANF. Tá, então quando a gente fala no ISS, né, eu acredito ter alguns colegas aqui que eles dividem duas dores, como eu, que é de um lado um hospital filantrópico e do outro lado uma operadora de plano de saúde que é tributada normalmente. Eu não sei como vai ficar a minha situação na operadora de plano de saúde, aliás, já sei, né? Vai ficar o ISS, ele vai ter uma alíquota única, portanto, vai encarecer, sendo que alguns municípios davam isenção para algumas prestadores de serviço, redução de base de cálculo, por exemplo, nas operadoras de plano de saúde tem redução de base de cálculo do ISS, que é a tributação não é no faturamento e sim na sinistralidade líquida. É, bom, várias questões aqui que a cabeça está fritando em relação ao ISS. Muitos municípios vão que antes dava benefício, esse benefício não vai ter mais. Em se tratando do ICMS, é um caso que o Luiz citou aí, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, em plena pandemia, tinha uma cadeia de medicamentos que tinha isenção do ICMS, por exemplo, os oncológicos, que se a entidade não tivesse o nome Santa Casa, pura e simplesmente, passou a ser tributado. Foi um fato aqui de Matão que eu tive que mudar correndo o nome da Sociedade Matonense Benemerência para Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Matão, para não perder esse benefício fiscal do ICMS. Por outro lado, vai ter que ser pensada a cadeia logística, porque o imposto vai ser devido no destino e não na origem, mais como é hoje, né? Então, quando uma empresa de São Paulo vende para uma empresa em Minas, o imposto é devido em São Paulo hoje. Não, a partir de então, o imposto vai ser devido lá em Minas, porque a tributação vai ser sobre o destino e não mais a origem. Então, tá. Os meus melhores fornecedores de preço estão em São Paulo ou estão em Minas? Está na minha origem ou está no meu destino? Eu tenho que pensar essa logística também. A questão do PIS já estava superada, que é tributada pelos filantrópicos sobre a folha de pagamento. Tivemos casos de judicialização, como foi meu caso, mas teve vários casos, inclusive o Azevedo aí assessorou através do processo administrativo da não incidência mais desse PIS sobre a folha. Agora ele volta na forma da tributação sobre a mercadoria que eu compro, sobre meus insumos. A Cofins hoje tem uma cadeia de produtos que é isento. Tem alguns que são tributados, outros são isentos. Tá, todos voltam ao estágio inicial, todo mundo volta a ser tributado normalmente. Aí eu faço uma provocação, Emerson, que é a seguinte: e aqueles casos que a gente tem, inclusive, demanda de processo judicial pedindo a isenção da Cofins sobre a mercadoria, uma vez que eu sou considerado isento no fim da cadeia, eu não tenho mais que ser, não teria que ter esse tributo sido tributado. Como que fica, por exemplo, se eu quiser reclamar esse meu direito agora, a partir da vigência dessa nova legislação tributária? Poderei continuar reclamando esse direito ao COFINS que eu não deveria ter pago porque eu era isento até 2025? A questão é jurídica, tá? Inclusive, todas as entidades hoje que têm processos tal, discutindo créditos e assim por diante, elas mantêm, tá? Assim, hoje, se eu entrei com processo hoje discutindo PiscoFins, mesmo com a reforma, eu continuarei, o processo vai continuar discutindo PiscoFins. Havendo um crédito, é onde não se sabe hoje como será utilizado esse crédito, tá? Então, a respeito de ajuizamento, Diego, o fato gerador é hoje, a gente pode discutir normalmente, tá? Agora, em relação é que volta ali na questão das aquisições. O que que nós estamos prevendo, tá? Uma enxurrada de mandados de segurança preventivos para manter, tá? Porém, vai ser um negócio tão complicado que o juiz ele vai ter que decidir. Se ele for decidir de forma literal, a lei não autoriza, não expande a imunidade. Se ele for pegar hoje jurisprudências que constam, elas foram baseadas em impostos que não estarão mais vigentes, tá? Então, inclusive há algum movimento já na parte jurídica de impetração de mandatos de seguranças preventivos para dilação de prazo, tá? É que não tem ainda os resultados, né? E mantença da expansão da imunidade para as aquisições, mas assim, não há uma decisão porque é tudo muito novo ainda, né? Mas há esse direcionamento, tá? Bom, tem mais algumas. Luiz, você quer falar alguma coisa? Não, pode ir. Segue no chat. Ô, Lucas,
Eu só vi Oi. uma aqui, que eu não sei quem que falou, que é importante, ó. Como ficarão as retenções federais obrigatórias? As retenções das notas e prestadores de serviço deixariam de ter o PIS e COFINS, mas manteriam a CSLL e RRF? Sim, tá bom? Essa sua a pergunta a resposta dessa pergunta, quer ver, ó? É, tem a Lei Complementar 214/2025, ela é no artigo 509, tá? Ela preserva a retenção de CSL na fonte e o IRRF, o IRRF, ela não sofre nenhuma mudança por enquanto, tá? Ô, Lucas, eu não sei como está a respeito à questão de tempo, mas eu disponibilizo depois, se você quiser, eu pego essas perguntas, respondo todas e mando para vocês, tá? De forma escrita. Não, vamos aproveitar que você está aqui, porque depois vai ter muito mais perguntas. Você deixou o e-mail? Deixa o e-mail no chat, que o pessoal pode mandar direto para você também. Tá, vai estar na Perfeito. apresentação, tá tudo na apresentação também. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp aqui agora, nem é perguntando, é afirmando que para o SEBAS não terá impacto nenhum a reforma tributária. Mas seria bom, né, se abrisse a câmera aí e falasse com a gente. O pessoal que está assistindo lá do DCEBAS está assistindo a palestra aqui com a gente, o webinar. Tá no mudo, viu, Alessandra? A Alessandra é técnica contábil lá do SEBAS, fez uma palestra esses dias com a CMB. Bom dia, Alessandra, tudo bem? Obrigado pela presença. A gente não consegue te ouvir, viu? Oi, Oi, agora sim. tudo bem? Adorei a Tudo jóia. apresentação, até para eu poder tirar até minhas dúvidas, né? Mas pelo que eu vi, né, o SEBAS não vai ter, para nossa análise, isso aí não vai ter impacto, né? Não, não, acredito que para o SEBAS em si não vai ter impacto, né? O que a gente está em dúvida é sobre as isenções usufruídas. Se É, vai ficar mais caro ter SEBAS ou vai ficar mais barato não ter SEBAS, viu? Vai ter que fazer a conta. é, Ô, mas pelo que eu vi, Alessandra, assim, o oi, SEBAS ainda continua como o título legítimo de imunidade, tá? aham, Mas impacto mesmo, não, de forma não vai ter. direta, pelo menos, não haverá, tá? Uhum. É, eu vi assim que, né, quem tem o SEBAS, né, como você falou, para as aquisições, né, tem alguns impostos que não vai ter mais a imunidade, né? Que o SEBAS daria o direito, né? Quem vai adquirir produtos, né, insumos, né? Isso, é um E antes requisito. eles tinham, é um requisito, né, ter o CEPAS. Mas obrigada pelos esclarecimentos. Imagina. Obrigado você pela participação e vamos marcar um dia para vocês falar aqui com a gente também, viu? Chama Adriano, Sonidas, Alessandra, todos. Já convidei, viu, Luiz? Vamos ver. Agora o Sebas está cheio de influencers, né? Eles estão aparecendo mais, fazendo É, lives, tá tudo. vai ter outra agora, né? Vai ter uma sexta que a Adriana vai falar pela FEOSP, e eu acho que eu vou falar na segunda também, da parte contábil. Que legal. Vamos procurar assistir também, é sempre bom. Um Muito abraço bom. para a É, turma aí, viu, Alessandra? tá bom para vocês também, viu? Obrigada. Valeu. Tchau, Imagina, tamo Lucas. aí. Tchau, tchau. Tchau, Alessandra. Senti sua falta lá na Bento Gonçalves. Pedro Gonçalves. Vamos nos reencontrar. Vamos nos ver. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada. Tchau. Mais, Luiz, o que Bom, mais? Vamos. as Uma já foi perguntas do chat respondida já aqui, né? foram todas? O chat uma já foi respondida sobre a isenção dos temas, que foi a Alessandra, né? Deixa eu só dar um ok aqui. Alguém mais? Sim, a gente está mantendo o público, nós chegamos a 100, quase 200 pessoas hoje aqui, ainda tá, né? Tem Ó, bastante por aqui. eu vou entrar no fluxo aqui, ó, Lucas. A Tassiana De Biasi falou assim: o curso será pontuado pelo CRC? Então, assim, esse hoje não é um curso, né? Formato do webinar, tem um bate-papo, mas se vocês acharem interessante esse aspecto, de ter um curso só sobre esse assunto, hoje a Azevedo ela é uma capacitadora do CRC, então a gente consegue fazer um curso para ser pontuado pelo CRC. E se vocês acharem interessante, a gente prepara um material, convida o Dr. Hermes, convida outros especialistas,
e a gente consegue fazer um curso que gere pontuação também para o CRC. Então, se vocês acharem interessante, quiserem mandar no chat aí, quero, qualquer coisa assim, né? A gente faz uma estatística aqui e a gente prepara um material desse também, um curso que seria mais acessível, né, para as entidades e que gere a pontuação para o CRC também. Isso aí, Isso aí. então a gente, olha, o pessoal tem gostado, então vamos começar a fazer nesse aspecto assim. Ótimo lá. O pessoal tá comentando, viu, Luiz? Muito bom. Ô, Emerson, agora esse irmão da Banana Split aqui que você falou, ó, Split Payment, o primo próximo da Banana Split. Esse deve ser o abacaxi split, né? Se ele não entrar ativo junto em 2007, como ficará para os tomadores de serviço separar os impostos retidos, DBS e CBS? Ó, a respeito do split payment, a questão principal dele hoje, tá? Vai ser o reconhecimento da imunidade ou não, que o sistema não tem hoje. O sistema ele não tem esse reconhecimento. Então, respondendo à pergunta, por enquanto nós não sabemos, tá? Por enquanto nós não sabemos. Porque vai chegar, porque, dado aquilo que nós comentamos, um monte de projeto, um monte de coisa, há a previsão que chegue no momento, não tenha nada certo, e depois, assim, se vem uma norma regulamentadora totalmente atécnica, ó, faça isso, entendeu? E discussões judiciais e assim por diante. Queria ter a resposta também, mas não tenho. Então vamos ficar só com as antenas ligadas aí, entender. Eu acho que o que a gente consegue fazer a lição de casa é ter nossos dados, nossos números preparados para quando tiver qualquer normativa a gente ter uma resposta mais rápida, né? Inclusive, É, Luiz, eu me coloco à disposição porque tem muitas dúvidas, né? Que de repente, vou analisar um contrato, um fornecedor. Eu me coloco à disposição também para a gente conversar, tá? Pode mandar mensagem, manda e-mail. O pessoal tem meu contato e tem na apresentação. Porque agora, assim, é momento, é igual quando tem uma tragédia, é momento de se unir, entendeu? não deixa de ser uma tragédia, não. Mas, É, é, ô Emerson, coloca pra gente no chat o seu e-mail, seu WhatsApp, então, já que você está disponibilizando, sim. por favor. O Marcos pedindo um curso de impacto nos operadores de plano de saúde. É uma boa também, viu, Marcos? O plano de saúde vai ter, eu acho que vai ter mais impacto. Não, aqueles vinculados às Santas Casas, não, acho que não muda tanto a situação, porque a hora que você vê prestação de serviço, vai ter. Mas as operadoras que não são da rede filantrópica, eu acho que vai mudar muita coisa, hein? Vai mudar muita coisa. Eu acho que essa discussão, ela, igual o Hermes falou, a gente poderia fazer ela mais fatiada, né? Uma coisa mais detalhada a cada ponto, né? Hoje era para ter uma visão geral, aguçou algumas curiosidades, algumas dúvidas, algumas, inclusive, sem respostas. Mas, como todo problema na vida, se a gente enxergar ele inteiro, né, fica muito grande. A hora que a gente consegue fatiar ele, a gente consegue Ô, Lu- talvez melhorar essa análise e definir os próximos passos, né? A gente. ô, ô, Luiz, eu fiquei com dó com o impacto que o webinário deu. Eu coloquei no chat, inclusive, o meu celular particular, tá bom, pessoal? Fiquem à vontade. Vou te mandar tudo de bom. Eu vou adicionar você aqui na lista de corrente minha de bom dia, com florzinha. Todo dia eu vou mandar agora. Um monte de glitter. Bom dia, É. um ótimo dia e um cafezinho para você, assim. Todo dia eu vou mandar. Hum. Gente, que legal ver vocês aqui, sala cheia, bastante gente conhecida, bastante gente que eu não via faz tempo. O Lucas precisa ligar a câmera para tirar a fotinha. E já voltei aqui, tô por aqui já. Eu vou aproveitar a Daniela que tá chegando. A Daniela nem entrou aqui, né, mas vou liberar, só entrou pra fotinha. Daniela, pessoal da federação lá do Mato Grosso. Espera ela chegar aqui, mas vamos lá, quem puder abrir a câmera aí, só pra gente fazer a nossa foto. O Tiagão tá por aqui.
Ô, Giane, Dora. faz tempo que eu não te vejo, hein, Giane? Adora. O melhor sorriso das federações é da Dora, viu? Disparado. Ah, Das olha que, presidentes de federação que tem. olha que tem mais gente aqui. Cuidado, que você vai causar Não, ciúmes mas, por aí. mas isso aí é típico da Bahia, não tem jeito, Lucas. Isso aí Aí, ninguém aí. Deixa discute. ele tá Tem querendo se jeito, né? Tô complicar. só É. observando aí, viu, Luiz? Tô só Aí, ó. Tô falando pra você. A Laciana, pessoal da Femice, lá, né, do Ceará, FEOFIS, pessoal do Espírito Santo, da Federação, também por lembrar que nós aqui. estamos aguardando ansiosamente a presença de vocês aqui no próximo dia 8 e 9 de outubro. Vai ser um imenso prazer, vai ser um momento de troca de experiências. A FESPEBA e a FEMICE unidas na gestão de qualidade centrada no humano. Então, vai ser um momento muito importante, e contando aí com a presença dos Honórios, né, da Azevedo, Capacita, Luiz, vai ser um imenso prazer ter vocês aqui conosco. Imperdível. E esse ano em Claro que Fortaleza. O último que eu fui foi em Sobral, esse ano em Fortaleza. A Salete de Pirassununga, Salete do céu, faz quanto tempo que eu não te vejo, hein? Nossa, dá até saudade. Firmes e fortes. Ah, vou passar aí uma hora para visitar vocês. Faz tempo que eu não vou em Pirassununga. Sim, estamos aqui de portas abertas. A Pirassununga não sai de casa, mas eu tenho que. Sim. Brincadeira. Então, tá bom, gente. Muito vamos legal. contar, vamos contar. O pessoal que está com a câmera aberta consegue abrir aqui. Vamos contar um, dois, três, para todo mundo se arrumar. O Tiagão já arrumou o cabelo ali. A Alessandra abriu a câmera aqui, já tá ó, já tá com fundo mais, já tá com fundo bonito aí. E eu vou como tem muita gente aberta, muita câmera aberta, eu vou contar um, dois, três, vocês seguram aquele sorriso para eu passar para outra aqui, porque tem uma turma gigante aqui. Vamos lá. Vamos lá, Moacir, Jane. Um, dois, três. Segura aí que tem mais. E eu tenho certeza que você que tá aí sorrindo não foi ainda, ó. O Anderson vai ser só, ó. Marcela, a Silvia, pessoal lá. SB, SC, pessoal da contabilidade tá numa sala lá. Amélia também, vamos contar mais uma vez. Um, dois, três. Daiane, Juliana. Foi. Três fotos aqui com a turma. Cleverson tá ali lá em Bauru. Quente aí, Cleverson. Fala um pouquinho aí também. Fala oi, você só tá olhando aqui no. Você que tanto fala aqui com a gente. Hoje tá quietinho, tá tímido, viu, Luiz? É, ele Mas tem deixa ele guardar, esse vamos defeito. guardar. Ele Ele tem tem, esse ele defeito de tem. timidez. Tem, Tem. tem. Tá Bom, bom. Muito bom. agradeço, viu? Ó, o Emerson conhece bem também. O Emerson. É, ficamos juntos lá em Bento Gonçalves. Tímido que dá dó. Tá. Vai matar a saudade dele em Fortaleza, tá? Vai, vai. É, é. Já falei pra ele, já. Eu tô Já ficando combinei com o mais com Emerson. o Cleverson, rapaz, do que com a minha esposa. Em Eu não duas sei quem semanas, vai. Olha, Eu não sei que assunto que vai dar. Se juntar ele e a Laciana, dois tímidos. é. Eu Tá não. bom. É. Isso Beleza, Bom, não, eu vou. Lucas. eu não sou tímida, não, mas vai ter assunto aqui em Fortaleza. Garanto para vocês. Inclusive, eu quero comunicar aos senhores, né, que no próximo ano nós já estamos com um evento já fechado, as inscrições encerram hoje, mas no próximo ano a gente vai ter provavelmente o evento na Bahia, e o benchmarking vai ser um sucesso à parte. Muitos cases de sucesso serão apresentados, uma banca julgadora especialista. Os vencedores vão ser publicados na revista da FESP, a revista anual, com casos que são plenamente execuíveis dentro das nossas instituições, que nem demandam dinheiro, né? São exemplos de boa gestão. E aí, Honório, querido, você venha preparado, que nós temos assunto para conversar. pode deixar, estaremos aí. Eu chego já na terça, tá? Daí ficou todo o evento aí. Gente, foi um prazer estar com vocês nessa manhã. E um abraço a todos e uma boa viagem para quem estiver vindo a Fortaleza.
Obrigado. Valeu. Obrigado, obrigado, Luciano. Bom, obrigado a todos mais uma vez. Obrigado, doutor Emerson, por estar com a gente hoje nessa manhã. Eu sei que o assunto, né, como o Luiz já comentou, acho que pode estender a muita coisa, né? A gente pode ir quebrando isso, mas são 1 hora e meia aqui juntos, né? Quase 200 pessoas junto com a gente nessa manhã. Acho que foi ótimo e nós vimos aqui o feedback do pessoal perguntando. E quanto mais pergunta tem, é porque melhor está acontecendo. Então, dúvidas sempre surgem. E essa é a ideia do nosso bate-papo, do nosso webinar. Então, obrigado mais uma vez, doutor Emerson, obrigado, Luiz. Doutor Emerson, os dois, né, as últimas palavras aí, mas fica feito o nosso agradecimento em nome da Azevedo, do Grupo Azevedo e Azevedo Capacita. Eu agradeço, tá, mais uma vez a oportunidade. Pessoal, agradeço por vocês me ouvirem. Fico à disposição, tá bom? E vamos para cima. Agradeço muito. Muito obrigado. Luiz, obrigado, Luiz. Valeu, Emerson. Obrigado pela brilhante apresentação. Obrigado a todos que puderam participar com a gente. É sempre a satisfação estar com vocês, seja presencial ou remoto. E matar a saudade. Valeu, pessoal. Até mais, Valeu, ótima tchau, semana, tchau. continuação de semana. Até mais, até quarta-feira que vem. Até mais, tchau, tchau.